Um ótimo dia para você, amigo do canal. Mais uma vez, Edmilson Santos. É com imensa satisfação que eu venho mais uma vez trazer mais um podcast. Hoje falar da série do Êxodo, dar continuidade. E tinha muitas pessoas que acompanham a série em nosso canal se perguntando: e o próximo episódio? Pois é, tivemos aí um período que eu fiquei sem gravar, né? Mas foi um período produtivo também. Eu quero dar continuidade nessa série hoje, trazendo aí um relato sobre a sétima praga, que é a chuva de pedras. Em outras versões vai dizer aquele subtítulo, né? A praga da saraiva. Mas o que é importante destacar é que mais uma lição da palavra de Deus, onde nós vamos aprender juntos. E o livro do Êxodo é um livro grandioso. E como eu falo, para você entender o que Deus vai fazer, olhe para o que Ele já fez. Amém? É sempre assim. O Senhor, Ele vai trabalhando de acordo com os tempos, com as profecias. E eu sempre falo que o Êxodo é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Então nós vemos ali como o Senhor libertou o seu povo, como o Senhor agiu contra o seu principal opositor, que era Faraó, né? E essas pragas é um relato do que de fato aconteceu e nos traz lições preciosas. Amém? Então, o texto que eu quero usar hoje se encontra no livro do Êxodo, capítulo 9, e nós vamos aqui trabalhar esse texto em cima dos versículos 13 até o versículo 35, e aí nós vamos trazendo alguns textos e vamos refletindo sobre essa passagem. Mas antes disso, quero informá-los que eu estou na minha casa, então sempre tem um barulho externo, você que me acompanha, mas eu peço que você concentre-se aqui na palavra, tá bom? Deixa também o seu like, porque isso ajuda o nosso conteúdo. Se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, e isso também contribui, porque quando você dá o like, você está dizendo para o YouTube que esse conteúdo é importante e mais vidas são alcançadas. Se você está aqui pela curiosidade de saber sobre mim, eu digo uma coisa importante. Hoje nós vamos saber sobre Deus. Amém? Eu quero dizer que vai tudo bem e essa palavra com certeza vai edificar o seu coração. Então vamos lá. Olha só. Primeiro o Senhor chama Moisés para falar o que ele iria fazer por causa da resistência de Faraó em libertar o povo. Algumas etapas já tinham sido concluídas, algumas pragas tinham sido lançadas contra o Egito e Faraó. E o interessante é que mesmo assim, ele ainda resistia, ele ainda dificultava a vida do povo para que eles não fossem libertos. Mas quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito, nada impede o agir de Deus. E nós vemos aqui que as consequências por Faraó resistir à palavra do Senhor foram terríveis. E nessa sétima praga não é diferente. O Senhor chama Moisés, fala para ele ir bem de manhã cedo, se pôr diante de Faraó e transmitir o recado de Deus. E qual era esse recado? Deixa o meu povo sair do Egito, para que eles me sirvam. O Senhor tinha um plano para o povo de Israel, e esse plano passava pela saída do povo do Egito, porque Deus tinha uma terra reservada, uma terra prometida. O Senhor tinha um lugar para a nação de Israel, para que eles pudessem servi-lo, adorá-lo e viver, a sua vida com o propósito de agradar o Senhor. E o interessante é que o Senhor dá o recado, porque no verso 15,
Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilências e para que sejas destruído da terra. Ou seja, o Senhor estava dando toda a instrução para Moisés como ele ia se portar diante de Faraó. E é interessante que Moisés seguiu de forma perfeita as orientações de Deus. Até aqui ele segue as instruções e o Senhor usou muito a vida de Moisés de forma grandiosa, porque ele se pautou pela palavra de Deus. Isso é muito importante, porque quando você está alinhado com o propósito de Deus, e por mais que você tenha pessoas que tenham oposição ao teu chamado, àquilo que Deus quer fazer, se Deus colocou isso no seu coração, vai prosperar. E se alguém, com um coração endurecido, tenta se opor à obra de Deus, com certeza vai sofrer as consequências. Nós vemos isso como exemplo nessa 7ª praga. Então fica uma lição grandiosa para nós a respeito da importância de obedecer a Deus e como Faraó tinha um comportamento maligno, como a soberba, como ele personifica de fato a natureza do diabo, sendo soberbo, orgulhoso, resistente, não tendo a capacidade de entender o propósito e a vontade de Deus, mesmo sofrendo diversas pragas. E o Senhor mesmo fala que ele foi levantado para aquele fim, É muito triste você ver, por exemplo, um homem como Faraó que foi constituído para ser destruído. Em outras palavras, apenas para que o nome de Deus fosse glorificado através do seu sofrimento e da sua humilhação. E mesmo assim, o coração dele não mudou, Então nós podemos ver que existem diferenças de 2 corações. Existe um coração de carne, de uma pessoa que recebe a mensagem de Deus, por mais que no primeiro momento ela tenha uma resistência, mas depois ela, diante da dificuldade, ela cede, ela se quebranta, ela se curva, ela se humilha, ela se arrepende e Deus age. Agora, no coração de pedra, infelizmente Deus nada pode fazer. Aí você pode me falar, Edmilson, mas em alguns momentos, bem verdade, que Faraó parece que se arrependeu, Pois é, mas aquilo não foi de fato do seu coração. Ele queria barganhar, suspende as pragas, eu vou fazer que vou deixar vocês irem. Aí quando as pragas cessarem, o que eu faço? Impeço vocês de saírem daqui. Deus conhecia os intentos de Faraó. E por causa disso, aliás, na última praga, ele pagou com a própria vida. Perdeu o seu filho primogênito, com a morte dos primogênitos. É algo que nós vamos falar mais adiante. Então, o que eu quero dizer para você nesse texto é que nessa praga o Senhor deixou um recado muito claro. Olha, de todas as pragas essa vai ser a pior. E o Senhor vai falar justamente o seguinte: nessa praga eu vou agir no coração de Faraó para ele sentir o peso e as consequências dos seus atos. Se você se atentar, por exemplo, o Senhor vai falar com Moisés, já no versículo 22. Estende a mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito. Eu estou lendo a versão Almeida Revista e Corrigida. E aí ele fala sobre os homens, sobre o gado, sobre toda a erva do campo
na terra do Egito. E Moisés, conforme a palavra do Senhor, o que eu acho extraordinário, ele age em cima daquilo que Deus o orienta. Então Moisés estende a vara para o céu, e o Senhor deu trovões, saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E aí no verso 24 vai dizer: e havia saraiva e fogo misturado, entre a saraiva muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Olha só, essa praga ela tinha um simbolismo. O que Deus fez ali nunca tinha acontecido antes. Era chuva de pedras com fogo, ou seja, alguns relatam granizo, com fogo. Como pode haver essa mistura, Pois é. E o interessante é que quando algumas pessoas do Egito souberam dessa sétima praga, temeram. Ou seja, tinha pessoas no Egito que temiam a palavra do Senhor porque viram as consequências do que aconteceu nas outras pragas, Então eles não quiseram afrontar a ordem de Moisés. Alguns de fato se esconderam, procuraram se abrigar, protegeram seus animais, e para esses o Senhor os preservou. Agora, enquanto outros que desprezavam, enquanto outros que não davam atenção à importância devida, sofreram as consequências e as perdas foram terríveis, Isso mostra que quando o Senhor libera uma palavra, existe uma parte que até se inclina para ouvir, fica atento e procura obedecer, seguir aquela instrução. Porém, existem outros que resistem. A palavra estava com Moisés e quando ele libera essa palavra, talvez ali muitos não deram importância, porque na cultura egípcia eles já tinham no seu próprio costume o hábito de adorar outros deuses. Era um deus para cada coisa, se adorava animais, se adorava tantas coisas, se adorava o sol, E para essas pessoas que tinham um entendimento cauterizado, para essas pessoas que não Deus também não permitia que a sua palavra se revelasse, elas continuavam desobedecendo. Eu digo isso, parte do povo do Egito. Interessante que teve uma parte que ouviram atentamente a mensagem de Moisés e se abrigaram, temeram. E aí no verso de número 25, a saraiva caiu, a chuva de pedra veio com fogo e feriu toda a terra do Egito. Tudo que havia no campo, desde homens até os animais, feriu até as plantações, ou seja, foi uma destruição completa. E o texto do verso 25, estou lendo o capítulo 9 do Êxodo, vai relatar que até as ervas do campo se quebrou, juntamente com as árvores do campo. Olha que coisa! Então foi algo realmente violento. Agora, teve um lugar que o povo estava protegido. Teve um lugar que o povo estava abrigado nessa sétima praga. E vai falar no versículo 26 que era a terra de Gozém. Era justamente o lugar onde estavam os filhos de Israel. Ali eles se abrigaram, enquanto Deus mandava essas pragas. O povo de Israel foi preservado, porque Deus tinha um propósito com aquele povo. Então, se você teme, se você serve a Deus, nós estamos vivendo um tempo de muitas crises. Israel mesmo passando por uma guerra, onde está tendo que enfrentar terroristas que atacaram o Estado de Israel e que ficou marcado
esse ataque que foi cruel, onde crianças, pessoas idosas foram mortas de forma cruel, sem nenhum motivo, né? Você vê que a ação do diabo é algo maligno e a vontade de destruir o povo de Israel até hoje se permanece, mas nós vemos que Deus preserva o seu povo, né? Deus preserva Israel em um dos lugares mais hostis da terra, sendo cercado por inimigos de todos os lados, mas Deus tem protegido, Deus tem guardado o seu povo. Isso é extraordinário, glória a Deus. Seguindo o texto, uma das coisas também é o falso arrependimento de Faraó, né? Depois de ver o estrago que essa praga estava fazendo, ele pediu para que Moisés intercedesse a Deus, que ele de fato iria deixar o povo sair da terra. Então, quando Moisés estava saindo, ele orou ao Senhor para que suspendesse essa saraiva de pedras com fogo, e o Senhor o ouviu. Mas o que me chama a atenção é que isso foi momentâneo. Isso foi momentâneo. E logo depois que cessou a saraiva, os trovões, lá no versículo 34 do capítulo 9, vai dizer que Faraó continuou a pecar. E mais, e o seu coração se agravou. Em outras palavras, o seu coração endureceu ainda mais. Você já parou para refletir? Esse é o grande perigo quando nós deixamos de se atentar para os recados de Deus, ou quando acontece de uma pessoa resistir e quando passa aquele momento de dificuldade, ele ainda endurece mais a cerviz. Nenhuma pessoa que barganha com Deus, nenhuma pessoa que age com engano, ela fica sem uma punição severa. Nós vimos isso na vida de Faraó. Nós vimos o que aconteceu, que depois que Moisés orou para que suspendesse a praga, ele continuou a pecar. Você percebe que tem pessoas que têm o mesmo coração de Faraó? Incrível isso, né? É para você ver que o mesmo diabo que agiu lá no tempo de Faraó age ainda hoje da mesma forma. Tem pessoas que não se quebrantam. Tem pessoas que enfrentam, passam por problemas terríveis. Deus dá a essa pessoa a oportunidade de se arrepender. Ela passa um falso arrependimento, está enganando a si mesmo, né? E Deus é tão misericordioso que cura essa pessoa. Só que ela começa a praticar coisas piores do que quando ela estava no mundo. Eu vou relatar aqui, não vou dizer o nome, mas me chama a atenção uma atriz que ela, em busca da vaidade, da beleza, ela acabou fazendo uns procedimentos nas pernas. Isso acabou gerando uma contaminação, ela quase perdeu as pernas. Algumas pessoas vão entender quem é. E essa pessoa, naquele momento no hospital, pede oração da mãe, muitas pessoas orando, intercedendo, pessoas evangélicas visitavam ela no hospital, e ela se mostrava uma pessoa arrependida, que estava disposta a buscar a Deus, relatando do livramento que Deus deu a ela, mostrando fotos do que estava acontecendo, e aquilo sensibilizou muitas pessoas, que orou por ela, e ela chegou até a se converter e a caminhar numa certa igreja.
Só que passou o tempo, essa mulher se desviou, passou a falar mal da igreja onde ela congregava e passou a criticar, e depois voltou às velhas práticas, mas voltou de forma muito pior. Ali nós vemos um exemplo de uma natureza de Faraó em que uma pessoa que tenta barganhar, não há arrependimento em seu coração. E aí você pode me perguntar, e como Deus age, como Deus cura? Talvez é para nos mostrar como Deus é amoroso, né? Como Deus dá oportunidade ao ser humano. É incrível isso. Como Deus dá oportunidades até para o ímpio, para que ele se arrependa verdadeiramente. E mesmo assim, isso só mostra o quanto o coração dele é mau e perverso. De fato, são pessoas desprovidas da graça de Deus. E para fechar o último versículo, verso 35, assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Mas não parou por aí. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a 8ª praga. Deus ameaça Faraó e aí vem as pragas dos gafanhotos. É mais outra lição nessa série que você vai aprender. Mas o que fica nessa 7ª praga como lição para nós? Primeiro, a dureza do coração de um homem que não se sujeitava a Deus, e Deus dando oportunidades, mostrando claramente que Ele era o Deus verdadeiro, que os deuses que havia no Egito eram deuses falsos, e a prova é que eles não impediram Deus de fazer nada contra a desobediência deles. Todas as pragas aconteceram, o Senhor de fato escancarou o coração de Faraó e mostrou quem ele era. Era um homem perverso, era o próprio diabo encarnado naquela figura de tanta soberba, de tanto orgulho, e que teve um fim terrível. E nós vemos também que teve algumas pessoas, alguns egípcios, que temeram e se abrigaram. Eu não vou dizer se eles creram no Deus de Israel. Não vou entrar nesse mérito, mas quando você lê o texto do Êxodo e você vê as coisas extraordinárias que o Senhor fez, como não temê-lo? Como não servi-lo? Como não adorá-lo? Foram coisas grandiosas. Os maiores milagres da Bíblia já registrados está justamente na saída do povo do Egito. Então fica a lição para nós sobre essa 7ª praga, e que você deixe o seu comentário compartilhando o que Deus falou com você através desse episódio, tá bom? Muito obrigado, você que me acompanhou até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a sua casa. Desde já quero convidá-los para orar comigo nesse momento, agradecer a Deus por mais essa mensagem, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer, te louvar, porque em cada episódio dessa série o Senhor tem nos ensinado, tem nos conduzido. E obrigado, Senhor, pela tua graça. Isso não é virtude minha. O Senhor sabe o grande desafio que é trazer a palavra de Deus aqui no canal. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder compartilhar mais um episódio dessa série. Que o Senhor venha abençoar esse homem, essa mulher que me acompanha, que me ouve. Que o Senhor continue abençoando a cada irmão,
aqueles que oram por nós, pessoas que eu nem conheço, mas que lembram de nós pela misericórdia do Senhor, intercede por nós, que o Senhor recompense a cada uma em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito, de deixar o seu like, isso nos ajuda bastante. Que Deus abençoe você, forte abraço e até o nosso próximo episódio.